Bom dia, oficialmente aí, 7h35. Bom dia. Bom dia, Tati, tudo bem? Bem, você? Opa, maravilha. Bora lá. E aí, gostaram do debate ontem? Eu não assisti. O negócio pegou fogo ontem, hein? Eu estava dando aula, eu não vi. Ah, não, tranquilo. Foi bem bacana. Pessoal, hoje eu vou finalizar o módulo medir, né, que tem como objetivo aí a gente avaliar o status atual do processo, né? E vamos entrar no analisar, que tem como objetivo aí identificar a causa raiz do processo, né? O que está impactando? Será que todas aquelas causas, qual dessas causas tem maior impacto na sua variável resposta, né? Naquele processo que você está analisando. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Já comecei a gravação aqui também. Então, vamos que vamos. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aqui, o PowerPoint? Beleza, então o que que nós vamos aprender hoje, pessoal? A gente vai trabalhar um pouquinho com o SMED, que é uma ferramenta de troca rápida, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com setup de leito. Isso aí, vamos falar um pouquinho de cartas de controle, né? Que é o CEP, Controle Estatístico de Processo. Vamos falar de correlação, né? E vamos falar também de regressão linear simples, né? A gente vai entrar na múltipla, mas não hoje. E no finalzinho aqui, eu trouxe aqui um exemplo de cálculo da esperança, que a gente vai fazer um cálculo, considerando probabilidades, né? Então, eu vou fazer um procedimento cirúrgico. Qual que é a probabilidade que ocorra uma intercorrência? E se ocorre aquela intercorrência, eu estou cobrando sobre os meus procedimentos, né? Então, mais para uma gestão de custo, né? Então, a gente vai pegar isso daí também. Mas é bem tranquilo, pessoal. E assim, tudo que eu estou passando aqui para vocês, eu desenvolvi a planilha, né? Então, vou compartilhar com vocês a planilhinha. Então, não preciso de sistema. Basta eu colocar informação na planilha, ela vai gerar os resultados e ali eu começo a analisar. O que vai precisar do esforço de vocês é na interpretação dos dados. Na parte de cálculo, todas essas coisas, eu já consegui desenvolver para vocês, então eu não vou precisar me preocupar com isso. Beleza? Então, eu só vou exigir um pouquinho de vocês a parte da análise, né? Porque é isso que realmente agrega valor. Fazer qualquer um faz, né? Chega lá, coloca os dados, mas a interpretação que é o verdadeiro ganho de um belt, né? É aí que começa a fazer a diferença nos processos. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho de SMED, ou Single Minute Exchange of Die. O que é isso? É uma troca rápida de equipamentos em um único dígito de tempo, né? Essa tradução aqui. Então, uma ferramenta Lean utilizada para reduzir desperdício no processo de setup, assim como padronizar os tempos. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo de setup da Ferrari e da Fórmula 1. Então, vou clicar aqui para vocês, só para vocês terem uma olhada. Darem uma olhada aí. Vai começar agora. Olha a velocidade, né? Imaginem que é o paciente que vai entrar no bloco cirúrgico. A farmácia está pronto, anestesista, cirurgião está tudo preparado já. Segundos, né? E
E é isso que nós vamos começar a trabalhar hoje aqui, pessoal, só que na parte de setup de leitos, né? Eu trouxe outro exemplo aqui, que é o da Red Bull. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. A escolha é sua, Esse ser é um bem PM bacana. romântico ou um PM alto nível. Deixa eu colocar aqui. Sabem codar. Eles fizeram o setup contra o efeito da gravidade. Então, pessoal, o que nós vamos trabalhar hoje, né? Setup, né? Isso vai ser uma das ferramentas aí que vamos estar aplicando nos nossos processos, né? Então, vamos lá. O que é setup? Então, vamos imaginar aqui, isso daqui é uma sala cirúrgica, apesar que está parecido com uma letra H aqui. E aí, pessoal, uma sala cirúrgica 001, ok? E aí o paciente entrou às 10 e saiu exatamente às 10h40. Então, a duração da cirurgia aqui foi 40 minutos. Uma cirurgia de dedo, alguma coisinha bem simplesinha. Então, aí o paciente saiu, o paciente A. Essa mesma sala, sala cirúrgica 01, entrou um paciente às 11. Então, ó, ficou um gap aqui, né? Ó, a entrada do paciente B. Isso daqui é o setup. É a saída do paciente A e a entrada do próximo paciente. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Mas a gente vai começar a olhar isso sobre outro prisma, né? Então, vamos lá, ó. Então, o que é setup? A entrada do paciente B, né? Que a entrada do paciente B é 11 horas, menos a saída do paciente A. Então, é um intervalo que a sala ficou parada entre um paciente e outro. Tranquilo? Então, é esse tempo aqui que eu preciso apurar. Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Então, quando a sala fica parada, o que acontece? Vai lá uma equipe de higienização, vai a equipe da farmácia. Então, eles vão preparar aquela sala para o próximo paciente. É aqui que começa a acontecer o pit stop, né? Tem um pit stop da Fórmula 1, agora aqui é o pit stop do setup de leito. Isso acontece em várias etapas do processo, né? Por exemplo, o paciente acabou de receber uma alta hospitalar. Alguém precisa ir lá no quarto ou no apartamento, fazer toda a higienização para receber o próximo paciente, né? Então, quanto mais eficiente a gente for nesse setup de leito, eu aumento a minha capacidade do bloco cirúrgico. Então, ó, é o tempo decorrido para a troca de um processo em execução até a inicialização do próximo. No hospital, especificamente no centro cirúrgico, podemos dizer que setup é o tempo em que o paciente sai da sala de operações até a entrada do outro paciente. É isso daqui, ó, né? Saiu um 10h40, entrou um 11 horas. Então, eu tenho de setup aqui 20 minutos. E aí, pessoal, alguns termos aqui que a gente vai precisar trabalhar. Troca interna. O que é troca interna? É tudo o que acontece com a sala parada. Então, minha sala está parada do bloco cirúrgico, a farmácia está fazendo o quê? Está preparando o kit farmácia, as outras áreas, o CME está preparando as caixas. Então, é tudo que acontece com a sala parada. E a troca externa é tudo o que acontece em paralelo. Tipo, está acontecendo a cirurgia, eu estou fazendo as coisas em paralelo, né? Como assim? Vai ficar mais simples agora. Então, aqui, ó, troca interna, sala parada. Então, agora, pessoal, vamos olhar sobre outro prisma, isso daí. Vocês estão conseguindo ver essa figura girando? Tá todo mundo vendo ela girando? Devagar, rápido. Isso daqui, devagar, né? Não, legal. Isso daqui é um teste. Se ela não estivesse girando,
para algumas das pessoas, aqui avalia a capacidade de atenção. Então, se eu começar, se isso daqui está muito veloz, muito rápido, é que, meu, eu tô ligadão aqui, né, nessa aula, né? Engraçado isso daqui, né? Mas, na verdade, isso daqui é uma figura que está estática, ela está parada. Isso aqui é um PowerPoint. Mas para todo mundo está girando, né? Então, vamos olhar sobre outro prisma esse negócio do setup. Então, pessoal, eu tenho o horário de funcionamento do meu bloco é das 7 às 19. Funciona 12 horas por dia. E aí eu vou ter uma cirurgia de 40 minutos. Aí eu faço a pergunta: quantas cirurgias será possível realizar em um turno de 12 horas? Né? Então, se eu tenho das 7 às 19, multiplico por 60 aqui, eu tenho 720 minutos que meu bloco cirúrgico está disponível, certo? Beleza, aí eu pego a disponibilidade e divido pela duração. 40 minutos aqui, ó, 700. Eu consigo fazer 18 cirurgias por dia por sala. Porém, eu esqueci um detalhe. E o setup? Né? Não é assim, o paciente sai do bloco cirúrgico, já entra outro. Sai do bloco cirúrgico, já entra outro. Seria bom se fosse assim, né? Mas aí ia estar lastrando infecção aí para todos os pacientes. E aí chegou esse tal de setup. Então, quando eu quero calcular a produção de cirurgia por sala, eu preciso considerar o setup. Então, aqui eu tenho 720 minutos total de disponível, e aí eu tenho 40 minutos da cirurgia, mais o tempo de setup. Então, de 18 cirurgias, eu só consigo fazer 12. Entenderam? Eu tenho que contabilizar, porque querendo ou não, eu preciso preparar a sala para entrar outro paciente. Não tem como eu já encaixar outro paciente sem fazer a higienização. E aí, pessoal, vocês fizeram um trabalho para diminuir o tempo de setup de sala. E aí, de 20 minutos, foi para 10 minutos. Então, fazendo 720 dividido por 50 dá 14,4. Então, vocês aumentaram a capacidade de cirurgias por sala, né? Viram como é bacana trabalhar esses tempos? E assim, digo mais, né? O que a gente vai pegar aqui? É importante a gente avaliar o tempo de setup de sala de pequenas cirurgias, né? Cirurgias pequenas, médias e grande. Você vai comparar uma cirurgia cardíaca. Meu, utiliza a bolsa de sangue, você abre todo o paciente. A higienização é um pouco mais delicada, né? E aí, pessoal, eu estava até conversando com o infecto, ele falou assim, meu, não concordo, porque cirurgia de pequena, média e grande porte, o tempo de setup tem que ser igual para todo mundo. Só que isso na visão de alguém que é infecto, né? De alguém que é muito crítico sobre esse lance de bactérias, a higienização ele leva muito a rigor. Porque para o infecto, o procedimento para limpeza de sala, a cada cirurgia, meu, é quase uma terminal no bloco cirúrgico, né? Então, ele fala assim, tem que ser ao mesmo tempo, cara, independente da pequena, média e grande. Aí ele começou a questionar. Aí, assim, do ponto de vista dele, tá certo, né? Só que, no ponto de vista de produção, de operação, a gente sabe que não é viável, né? Você faz uma cirurgia de dedo, você acha que, meu, vamos limpar tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não vai fazer. Chama a higienização, passa um paninho lá na mesa e manda o próximo, né? Mas do ponto, se eu infecto fosse um cirurgião, entrasse lá, falou, meu Deus, não faz isso não, vamos limpar isso, né, aquilo, tal. E a gente sabe que não tem tempo, né? Tem um monte de gente aí querendo operar e a gente tem que dar produção. Então, pessoal, setup interno, atividades que devem ser realizadas somente com a sala de operações parada. Tá vendo a higienização aqui, lavando a parede e tal? Ó, limpeza do ambiente cirúrgico. Aqui já o setup externo, atividades que podem ser realizadas com a sala de operações em funcionamento. Então, tá tocando a cirurgia ali, ó.
a montagem prévia dos kits cirúrgicos, assinatura do termo de consentimento, esterilização. Então, é uma série de atividades que são feitas com a cirurgia acontecendo, né? Mas qual que é o grande problema aqui, pessoal? Algumas atividades dentro do setup que são externas, né, que poderiam estar sendo feitas com a sala em funcionamento, estão feitas internamente, né? Ah, beleza, saiu o paciente aí. Ah, agora eu vou preparar o kit. E aí a sala fica mais tempo parada. Esse que é o problema. Algumas atividades externas estão sendo feitas com a sala parada. E aí eleva esse tempo de setup, consequentemente diminui a produtividade do bloco cirúrgico. Então, a proposta é aqui, né? Porém, o que se observa durante o procedimento cirúrgico é que muitas atividades que poderiam ser feitas externa, ou seja, enquanto um procedimento está acontecendo, eu já estou preparando os kits e todas as coisas com a sala andando, né? Então, as atividades que poderiam ser externas acabam sendo realizadas durante a cirurgia, fazendo com que fique parado, ou seja, acaba se tornando um setup interno, aumentando o tempo de procedimento e automaticamente o tempo de ocupação da sala. Então, o que ele está resumindo aqui é o seguinte: atividades que poderiam ser feitas externamente estão sendo feitas com a sala parada, e aí aumenta o tempo de setup. Então, qual que é a proposta aqui do SMED na prática, né? É levantar os tempos do setup de sala, separar atividades internas e externas, transformar atividades internas para externas, otimizar o interno, aqui é o que eu posso eliminar, o que eu posso combinar, o que eu posso transformar, simplificar. E atividades que são feitas externamente, eliminar, combinar, transformar ou simplificar, né? Então, como assim, Daniel? Então, aqui ó, é um exemplo. São todas as atividades que são feitas durante o setup, né? Organizar e conferir kit farmácia, limpeza concorrente, limpeza da mesa cirúrgica, pegar kit na farmácia, montar kit, levar materiais para o expurgo, limpar a sala cirúrgica, organizar, entre outras atividades aqui, né? Então, o que eu começaram a fazer aqui, ó? Organizar e conferir o kit da farmácia. Começou 8h45, terminou 8h55, tempo total. E aí, ó, foi marcando todos os tempos aqui, ó. Então, para você ver, a somatória aqui deu 1h18 de todos os tempos aqui, ó. Aí, o que foi feito? Antes, o que era feito no setup interno, né? Ou seja, a sala parada. Com a sala parada, ela organizar e conferir kit, limpeza concorrente, limpar a mesa cirúrgica, pegar kit, montar kit, levar para expurgo, isso e a sala parada. E aí, o que fizeram, né? Vamos pegar algumas atividades aqui e vamos levar para o externo, né? Então, ó, organizar e conferir kit, pegar kit na farmácia, levar material para expurgo, estava sendo feito externamente, ou seja, cirurgia acontecendo lá, eu já estou preparando os kits, já estou preparando tudo para a próxima. E aqui o que você está interno, né? Com a sala parada. Limpeza concorrente, limpeza. Aí não tem como, né? Não tem como você fazer limpeza com o paciente lá, só com ela parada mesmo, né? Limpeza da mesa cirúrgica, montar kit na farmácia, limpar a sala cirúrgica, organizar a sala cirúrgica, preparar material no CME. Isso daqui é interno com a sala parada, né? Então, só nessa mudança aqui, a gente teve uma economia de 17 minutos. Tinha potencial de fazer muito mais, né? Montar kit na farmácia poderia ser feito externamente, né? Não com a sala parada. Então, as principais vantagens do SMED, né? É aumentar a capacidade do bloco cirúrgico, eliminação de erros durante o procedimento, já que temos padrões que iremos reduzir a variação do processo, redução do tempo de espera do paciente,
aumenta a satisfação do paciente, melhora a comunicação e comprometimento da equipe, redução do lead time do paciente, otimização de recursos, elimina retrabalho. E aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui uma planilhinha. Estão conseguindo ver minha tela? Olha que bacana aqui, ó. Então, inicialmente, deixa eu até tirar isso daqui. Eu fiz aqui uma calculadora para vocês, né? Então, eu tenho tempo disponível na sala, isso daqui eu coloco. Nesse caso aqui, eu coloquei 12 horas. Eu coloco o tempo de setup, médio, e o tempo estimado da cirurgia. Aí ele calcula para você a quantidade de cirurgia por sala. Então, ó, só de tempo de setup, pessoal, eu tive 220 minutos, porque eu fiz 12 cirurgias e a cada cirurgia eu tive que parar 20 minutos, né? Então, do total que tinha disponível desses 720 minutos, ou seja, 12 horas, 220 minutos foi só de setup, gerando, ó, 69% de efetividade de sala. E aqui, ó, eu vou colocar algumas metas, né? Então, por exemplo, pequeno porte, 20 minutos, médio, 30, grande porte, 60, né? E agora, esse tempo de setup que está aqui, ele vem daqui, quer ver? Eu vou começar, daqui a pouco eu vou explicar para vocês tudo isso daqui, mas essa é a atividade que a gente precisa fazer aí para melhoria dos nossos processos. Então, vamos lá. Aqui, ó, o mapeamento das atividades, ou as is, né? A situação presente. Então, circulante. Circulante, quais são as suas atividades, né, durante o setup? Ele organiza e confere kit na farmácia, ele faz a limpeza da mesa cirúrgica, ele leva materiais para o expurgo. Então, eu vou separar as atividades por profissional durante o setup. Então, aqui eu tenho o circulante, eu tenho a farmácia, eu tenho a equipe de limpeza. Então, quais são as atividades que eles fazem durante o setup? E aí eu vou fazer esse mapeamento, eu escrevo aqui. Feito isso, eu vou cronometrar. Então, eu pego organizar e conferir o kit na farmácia e realizar a limpeza concorrente. Começou às 10 e terminou às 10h22. Aí ele já calcula aqui seu delta, né? 22 minutos. Essa atividade, organizar e conferir o kit, você está fazendo com a sala parada, interno, ou você está fazendo externamente, né? Cirurgia está acontecendo, eu já estou me antecipando. A limpeza cirúrgica, você está fazendo interno ou externamente? Então, eu vou fazer essa classificação. Interno, sala parada. Externo, a cirurgia está acontecendo, eu já estou antecipando, né? Estou fazendo em paralelo. Eu vou fazer toda essa classificação, pessoal. E aí, ó, no final, ele vai te dar aqui, ó, circulante de atividade interna com a sala parada, eu estou gastando 37 minutos e 2 minutos e 34 no externo, né? Então, aqui, ó, farmácia, quanto tempo eu estou gastando internamente, ou seja, sala parada, 2 minutos e 4. E em paralelo, né? Então, ele já separa aqui, ó, o tempo interno e externo. Então, conforme vocês forem classificando aqui, ó, ele já leva o tempo para lá. Qual que é a missão, pessoal? Só para relembrar aqui, ó. Quando eu estou falando de interno, a sala está parada, né? Isso é ruim, porque aí eu não estou... Eu poderia, esse tempo de sala parada, tá reduzindo ele e, consequentemente, aumentando minha produção cirúrgica, né? Então, eu tenho que levar algumas atividades que são feitas internamente para serem realizadas externamente, com a sala em funcionamento. Esse é o grande desafio, levar atividades que são feitas internamente para o externo. Beleza? Então, feito tudo isso, ele te dá o gráfico de
cada profissional, vocês podem mudar aqui, podem ficar à vontade, né? Se vocês quiserem, Daniel, tem 5 profissionais aqui, aí eu posso fazer alteração aqui na planilha. Então, aqui, ó, eu fiz um mapeamento das atividades que são internas e externas. Beleza, feito isso, pessoal, eu vou olhar para cada atividade e vou ver essa atividade aqui, ó, organizar e conferir kit. Dá para simplificar? Dá para combinar ela? Dá para transformar ou dá para eliminar? Né? Então, eu vou classificando, ó, limpeza da mesa cirúrgica. Será que tem como a gente simplificar ela? Será que tem como transformar, combinar? Então, eu vou classificando atividade por atividade. Porque algumas atividades que eu consegui classificar, não é necessário fazer isso, vamos eliminar? Essa atividade aqui, vamos combinar com outra, vamos transformar essa atividade, eu vou classificando. Feito isso, ele te traz aqui, ó, da etapa do circulante. Então, eu tenho 3 atividades do circulante que eu posso eliminar, porque eu classifiquei aqui, ó, para eliminar, né? Então, ele conta o que você classificar aqui. Eu tenho uma que não tenho nenhuma que vai combinar, tem uma que eu vou transformar. E aí ele já faz essa classificação aqui para vocês, ó, a farmácia, né? Então, eu coloquei combinar 2, transformar e simplificar, mas aqui eu preciso escrever, né? E aí, pessoal, isso daqui é um mapeamento do estado presente, né? E agora, comecei a eliminar as atividades, comecei a simplificar, fiz isso, fiz aquilo. Aí, quanto ficou o valor, né? Antes e depois, que é o to be, né? O futuro. Daniel, agora de 10 minutos foi para 10:22. Aqui foi de 10:23, 11. Aí, todas essas atividades aqui, eu vou reclassificar de novo, né? O que era interno ficou externo. E aí, qual que foi a minha redução? Tive uma redução de 27% em relação ao que estava antes e o que ficou depois. Tá? Então, aqui, ó, depois que eu classifiquei isso daqui, o que é combinar, o que é eliminar, eu vou lá e apuro o tempo novamente daquela atividade, né? Para ver quanto ficou. E aqui eu tenho o resultado. Né? Então, aqui, ó, circulante, setup interno, setup externo, aí eu já posso comparar aqui, ó, o quanto era antes do setup interno e setup externo e o tempo total, e o quanto ficou depois, ó, de 3:11 foi para 2:19. Isso é o quê? 27% de redução. Então, só recapitulando aqui, a sequência, né, das atividades. Eu separo aqui por profissional, circulante, farmácia, equipe de limpeza, listo as atividades, faço o cronômetro dos tempos, né? Do início e o término. Beleza. Depois eu venho, classifico o que é externo, ou seja, com a sala em funcionamento, o que eu estou fazendo em paralelo, e o que eu estou fazendo internamente, né? Com a sala parada, né? Sala parada querendo ou não, quanto mais rápido eu agilizar a sala parada, eu consigo colocar mais cirurgias ali, né? Conseguir colocar mais cirurgias, eu consigo operar mais, aumenta meu faturamento, aquela fila do SUS diminui, uma série de benefícios, né? E aqui eu vou fazendo esse mapeamento, que eu posso eliminar, qual atividade que foi selecionada aqui que eu posso eliminar, que eu posso combinar, que eu posso transformar ou simplificar. E aí, pessoal, chegou a hora de a gente começar a fazer a coleta, né? Então, como a gente está na fase medir, eu vou trabalhar com o projeto setup de leito. Então, eu venho lá, eu escolhi uma sala X, aí eu falo, putz, ó, o setup aqui deu 30 minutos. Aí eu pego outra cirurgia, esse deu 40. Esse daqui deu 55. Conforme vocês forem colocando aqui, ó, essas informações, ele calcula a média para você. A média desses 3 deu 20. E a amplitude, ou seja, do menor para o maior. Então, ó, eu venho aqui, ó, vou colocar 40,
20. Isso daqui, pessoal, eu estou fazendo o CEP para cirurgias de pequeno porte, né? Então, eu deixei separado aqui, ó, pequeno, médio e grande, para a gente ter esses tempos. Então, aqui, ó, só para simulação, eu vou colocar um aleatório entre aqui, ó, só para vocês verem como que fica. Vai variar de 20 a 50. Aí eu vou arrastar aqui e vou preencher tudo. Ó, que bacana. Ele colocou a média aqui. E esse é meu tempo de setup. Por quê, pessoal? Todo o processo, ele tem uma variação. Uma variação normal. É normal acontecer, né? É impossível conseguir um tempo padrão. Só que essa variação, ele estabelece uns limites aqui, ó, uns limites normais. Se passar disso, por exemplo, tem um ponto aqui, ó, fora do limite de variação, fora dos limites normais do processo, né? Ó. Aqui aconteceu alguma coisa, né? Porque, ó, 15 minutos, em média, ó, eu estava trabalhando com 30, 35, né? Ó. Aí teve um com 15 minutos. Alguma coisa estranha tem, né? Então, aqui é um controle estatístico do processo. Aqui, e nesse segundo gráfico aqui, ele faz a diferença da amplitude, né? Então, você pode ver, ó, que tem alguns pontos aqui bem fora, né? Porque ele foi no 4 aqui, né? 30, 40, 55. Né? Teve uma amplitude muito grande em relação ao menor tempo e o maior tempo, né? E aí eu vou fazer esse mesmo processo aqui, ó, a cirurgias de médio porte. Vou lá, a mesma coisa. 50 minutos, 20, 30. Por quê? Qual que é a ideia? Conforme eu for trabalhando para reduzir esses tempos aqui, qual que é o impacto, né, que eu estou gerando? Eu faço esse controle de processo aqui, esse controle estatístico, durante um mês. E aí depois eu comparo as curvas, né? Porque, beleza, aqui eu estou numa média de 32. Né? Aí eu comecei a fazer algumas ações. Essas ações aí diminuíram meu setup para 20 minutos. E aí, qual que foi minha produção? Aí eu posso até colocar aqui, ó, na calculadora. 720, antes era 40 minutos, né? Então, quantidade de cirurgia por sala era 9, mantendo um tempo estimado de cirurgia de 40 minutos. Vamos supor que agora o tempo estimado dessa cirurgia aqui, vamos supor, fazer uma simulação aqui, 120 minutos, né? 2 horas. 2 horas de cirurgia. Era um setup de 40 minutos. Então, eu tinha uma capacidade ali de fazer 5 cirurgias, né? Arredondando aí. Beleza. Putz, 5 cirurgias só. Então, pessoal, considerando esse tempo de setup para essa sala, eu só posso agendar no máximo 5 cirurgias. Eu não posso agendar mais. Porque se eu agendar mais, não vai dar tempo. E aí, o que, que vai acontecer? Querendo ou não, se uma atrasar, vai gerar o cirurgião falar, não, só vou trabalhar até as 19. Passou das 19, deixa para amanhã. E aí cancela a cirurgia e aumenta a minha taxa de cancelamento. Então, com isso, né, eu tenho tempo disponível, eu tenho tempo de setup, tenho tempo estimado da cirurgia, o agendamento cirúrgico ali, só vou agendar 5 cirurgias. Mas aí eu comecei a trabalhar com processos, pessoal, e consegui reduzir esse tempo de setup de 40 minutos para 20. Né? Então, ó, já aumentou aqui, né, minha capacidade de cirurgia. Consegui reduzir para 15. E aí você aumenta a produção. Né? Então, imagina, sei lá, eu tenho 10 salas, né? Você reduzindo o setup de todas, você vai ganhar uma quantidade de cirurgias a mais. E aqui ele traz o gráfico da quantidade de... Aqui, deixa eu ver qual gráfico é esse. Tá. Do tempo, né? Conforme vocês forem alimentando essa planilha aqui, ó, pequeno, médio e grande, ele calcula aqui para você, ó, a média. Aqui no finalzinho. Deixa eu deixar aqui.
Tá em horas aqui. 7h36. Não, ali tem... Deixa eu ver. Aqui só confere. Ele tá pegando planilha, coleta. Tá. Aqui é o seguinte. Dessa parte de coleta, ali é o controle estatístico, né? Para você ir colocando todas as cirurgias, você vai colocando aqui, né? O tempo de setup. E aqui, pessoal, é um pouco mais simplificado, né? Então, cirurgia de pequeno, né? Qual que foi a saída do paciente A? Ele saiu às 10 e entrou o outro 10h20. Aí, a outra cirurgia, 10h20 e o outro paciente entrou 12h50. Então, ele vai fazendo essa diferença e calcula a média aqui, ó. Médio, de pequeno para o médio para o grande porte. Então, aqui, ó, saída do paciente A, entrada do paciente B. Eu vou fazendo isso em todas as cirurgias, né? Exatamente isso daqui, ó. Eu vou registrar. Eu pego uma sala lá, sala cirúrgica 01. O horário de saída do paciente e o horário da entrada do outro, né? E isso eu vou fazendo e vou colocando aqui, ó. E aí ele te dá um gráfico aqui. Bacana, pessoal. Então, aí é uma oportunidade aí de a gente trabalhar para a gente reduzir nosso setup. Isso daí pode ser uma ideia aí de um projetinho aí para vocês, né? Então, reduzindo o setup, eu consigo fazer a projeção de quantas as cirurgias a mais eu vou conseguir fazer no meu bloco cirúrgico, né? E o que é bacana, aí que começa você percebe o nível de maturidade do hospital, né? Qual que é o seu tempo de setup? Beleza, estou em 40 minutos. Qual que é o tempo de atividades que são feitas internas e externamente, né? E aí você começa a ver, essa atividade aqui a gente poderia estar fazendo externamente, né? Não precisa estar fazendo com a sala parada. E aí eu começo a reduzir o tempo. Hoje, vocês apuram esse tempo, pessoal? Daniel, a gente tem esse tempo no sistema. Legal. O tempo do setup, mas vocês não têm separado de interno e externo, né? Não, hoje não. E o tempo de setup de vocês está em quanto? Você tem ideia? Nós estamos em 30 minutos. 30 minutos, né? Isso. Bacana. Isso Só que geral, né? só que aí é igual você falou, né? Existem cirurgias de pequeno, médio, grande e porte. Só que Isso. a gente faz no geral, então a gente não tem uma noção disso, né? Legal, legal. Não, bacana. Pelo menos vocês já apuram 30 minutos, né? Aí eu vejo, porque a cirurgia de pequena, aí eu vou começar a refletir quando eu faço essa segmentação. Nossa, uma cirurgia de pequeno porte eu tô demorando 30 minutos, o mesmo tempo de uma cardíaca. Nossa, está estranho, né? Nossa, o que está acontecendo, né? Então, isso é bacana, até para o agendamento cirúrgico começar a avaliar a capacidade que ele pode agendar para aquela sala, né? Porque o tempo de setup, ele faz parte da cirurgia. Eu preciso preparar a sala para aquele paciente, né? Eu não posso Sim. considerar aquele tempo, desconsiderando o tempo de setup. E aqui, pessoal, só para consolidar aquele controle estatístico de processo, a gente vai falar um pouquinho de cartas de controle, né? Que é o que eu mostrei para vocês no Excel. As cartas de controle são ferramentas da qualidade usada para verificar se variáveis do processo estão sob um controle estatístico de processo, né? Então, conforme vocês vão alimentando aqui esta planilha aqui, ó, ela estabelece limites, né? Então, se ficar dentro desses limites aqui, essa variação, está sob um controle estatístico de processo. Porém, existem algumas armadilhas aqui, né? Você pode ver pontos, que a gente vai ver aqui.
Por detrás, pessoal, daquele controle estatístico de processo que eu estou fazendo as medições, e aqui são os limites do processo, por detrás dele tem uma normal, né? Então, eu tenho uma variação, né, uma variação normal. E aí, o controle estatístico de processo, conforme você vai colocando os dados ali, ele estabelece os limites do processo dentro da normal, e aí ele vai variando essa variabilidade. E o que é bacana aqui, ó, pessoal? Comecei a fazer a medição e vi que alguns pontos passaram, né, ó, do limite normal de processo. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. E aqui eu começo a analisar o comportamento, né? Ah, comecei a fazer essa medição, tá vendo que aqui, ó, tá tudo abaixo da média. E de repente, ó, subiam. Aí de repente caiu de novo, né? Então isso daqui, algumas anomalias, né? Ah, aqui, ó, muito ponto consecutivo abaixo da média. Porque o ideal, pessoal, é ele ficar assim, né, ó. Tipo, ele ficar oscilando dentro, né? Aqui, ó, ele tá com uma tendência para queda, né? Quem analisa muito isso de uma forma mais operacional é o pessoal que fica fazendo day trade, né? Que fica operando lá na bolsa. Ele fica analisando essas tendências aqui. Eu não vou entrar muito na parte matemática, mas naquela planilhinha que eu deixei disponível para vocês, é o seguinte, eu peguei as amostras, né? Peguei ali 3 amostras, né, de tempo de setup. E aí eu calculei a média e aqui a amplitude. Foi exatamente isso que eu fiz lá na planilha. Existem outros cálculos por fora, para quem tiver curiosidade, que eu fiz o seguinte lá. Isso só para quem tiver a curiosidade, como eu cheguei nessa distribuição aqui, né? É só abrir aqui, né? E aqui, eu deixei uma caixinha aqui em cima. Mas o que eu preciso ficar atento é quando passa dos limites, né? Que alguma coisa fora do padrão está acontecendo. Porque todo o processo ele vai ter uma variabilidade normal. Passou dos limites de processo, ou está com uma tendência... Aqui, ó, está normal, ó, para cima, para baixo. Beleza, maravilha. Agora começou a passar, alguma coisa estranha está acontecendo. E aí eu preciso ver o que está acontecendo, né, pessoal? Tranquilo, pessoal? Sim. Então, agora é a aplicação da planilha, né? Essa planilha também eu posso aplicar ela trabalhando o tempo da alta médica até a alta hospitalar, né? Que é a saída desse paciente. Quer dizer, a saída do paciente até a entrada do próximo paciente, né? Que aí seria o intervalo de substituição. Como está essa comunicação hoje? Ah, o paciente saiu, aí agora eu preciso receber um paciente, qual que é o horário de recebimento do paciente, a família está aqui. Então, existe um desperdício muito grande entre a alta hospitalar e a entrada do próximo paciente. A gente já visitou o hospital que tinha horário marcado para subida de paciente, aí o leito ficava vazio por horas, né? E sabendo que eu poderia já estar subindo um paciente. Tinha um horário, né? Só sobe o paciente às 3 horas da tarde. Então, o paciente saía lá às 2, e beleza, aí subia os pacientes. Mas se o paciente saísse às 4 horas, beleza, esse leito vai ficar vago até no outro dia às 3, quase uma diária, né? Então, é um setup também, né? Eu preciso trabalhar esse intervalo de substituição de leito. Então, beleza, pessoal. Agora a gente vai começar a trabalhar com correlação. Agora que o curso vai ficar bacana, hein, galera? Agora o negócio vai ficar show de bola. Vamos lá, correlação. Significa relação nos dois sentidos. Como assim, né? Descreve a associação entre duas variáveis. E piorou, Daniel. Então, pessoal, a correlação
ela é utilizada quando você deseja estudar o quão consistente uma variável tem em relação à outra, né? Essa associação. Então, aqui, ó, até nesse desenho aqui, o que que ele traz? Ele fala assim, será que quanto maior a quantidade de horas em estudo, maior é a minha nota? Ou seja, quanto mais tempo eu ficar estudando aqui, maior vai ser minha nota. Quanto mais tempo eu ficar aqui vendo as aulas da Masterlean, maior vai ser o resultado no meu projeto. Será? Qual que é a correlação? Existe correlação? Sim ou não? Né? E aqui a gente vai trabalhar aqui, ó, com algumas questões que poderão ser respondidas com a correlação. Pacientes de baixo risco têm relação com loss sem internação? Ou seja, o loss sem internação é o tempo de passagem até sua alta pelo próprio pronto-socorro. Será que meus pacientes de baixo risco, pessoal, paciente azul, paciente verde, eles estão tendo um tempo menor de passagem? Pacientes com alto risco têm relação na taxa de conversão de internação? Paciente de alto risco, quantidade de pacientes classificados como vermelho, laranja e amarelo. Esses pacientes, eles convertem mais para uma internação? E aqui, pessoal, que vocês começam a pegar os gaps do processo. Aí você começa lá, meu, classificação de risco, beleza. Nossa, eu separei aqui os pacientes de alto risco e eles não estão convertendo para internação. Estranho, não está tendo correlação nenhuma. Mas, teoricamente, pela lógica, se o paciente chega mais grave, ele não teria que internar? Não é, pessoal? Chegou grave, teoricamente, vou ter que internar esse paciente. Mas por que eu não estou internando? E a correlação está errada. Paciente de baixo risco está sendo internado. Tem uma coisa estranha aí, né? Quantidade de leitos tem relação no tempo médio de permanência? Sabe o que eu comecei a observar, pessoal, visitando bastante hospital aí? Os hospitais que eu chamo de dinossauro. Tipo, visitei um hospital 540 leitos. É leito pra caramba, né? Hospital de 700 e poucos leitos. Leito pra caramba. Sabe qual que é a média de permanência, a média desses hospitais? 14 dias. 14 dias, pessoal. E aí, assim, quando tem muito leito, né? Como tem bastante leito, eles acabam tendo muita gordura, né? E aí, quando você tem uma escassez de leito, eu visitei um hospital que o diretor falou assim, ó, a gente precisa reduzir a média de permanência, porque a nossa contratualização fala que tem que ficar... Ele estava com 9 dias, né? Ele falou, tem que chegar em 7 dias. Aí eu falei, sim, a gente vai ter que trabalhar com as ferramentas aí para giro de leito, tal, tal. Aí ele falou, não, eu vou bloquear leito. Eu falei, mas como assim? Se está faltando leito, você vai bloquear leito? Daniel, eu vou bloquear os leitos. Porque quando eu começo a bloquear leito aqui nas enfermarias, elas passam a se tornar mais eficientes, porque o pronto-socorro vai começar a pressionar e vai ter paciente na espera, o bloco cirúrgico vai começar a operar, a RPA vai lotar. Indiretamente vai forçar com que esses processos rodem mais. Então, mas isso daqui não é uma orientação, né, pessoal? Eu não achei bacana essa ideia dele, porque ele bloqueia leito para forçar a equipe a girar os leitos de uma forma mais rápida, né? Mas a quantidade de leitos tem relação com o tempo médio de permanência? Quando eu analiso do ponto de vista geral, né, global, Brasil, eu comecei a perceber os hospitais com uma quantidade de leitos acima de 500, meu, tem muita gordura. A escala de Glasgow aplicada na UTI tem relação com o tempo médio de permanência? Pacientes em boarding, ou seja, aguardando internação de enfermaria, né? Aquele paciente de corredor. Tem relação com a taxa de mortalidade?
Então, pessoal, são todas essas hipóteses que eu estou falando aqui agora que eu posso fazer um cálculo e avaliar se tem ou não correlação. E aí, vocês, assim, na cabeça de vocês, vocês já possuem todas as lógicas, né? Ah, Daniel, quanto maior o tempo do paciente internado no pronto-socorro aguardando leito de enfermaria, ele começa a complicar, né? Porque começa a dar escaras, uma série de coisas, ele não está numa assistência adequada. Aí sobe para a enfermaria já um pouco debilitado, né? Então, pessoal, aqui é um case, ó, a Comissão do Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, ela notou que há algum tempo a taxa de infecção do hospital vem aumentando gradativamente. Sendo assim, a Maria, médica infecto do hospital, foi chamada para realizar um mapeamento dos processos, com o objetivo de identificar aquela causa raiz. E aí é o seguinte, né? Isso daqui é o corredor lá do hospital. Então, pelo menos está com grade, né? Eu já cheguei em um monte de hospital sem grade. Aí é outro risco, né? Ó, paciente no chão. Será que a superlotação tem alguma correlação com a taxa de infecção hospitalar? Eu consigo avaliar essa minha hipótese? Então, vamos falar um pouquinho de correlação. Pessoal, a idade do paciente, né, conforme aumenta a idade do paciente, aumenta a taxa de infecção? Tem alguma relação? Não, né? Ó, tá neutra aqui, ó. Você vê pelo gráfico, né? Ó. Se aumenta a idade do paciente, não tem nada a ver com correlação. Agora, ó, uma relação positiva, conforme eu aumento uma variável, a outra também aumenta, ó, analisando o gráfico. E aqui, ó, taxa de mortalidade com NEDOX. NEDOX é um indicador que avalia a superlotação, né? Eu acho que vocês medem aí o NEDOX. Então, é assim, quanto maior o valor do NEDOX, pessoal, significa que o hospital está muito lotado. E aí, ó, qual que é a relação do NEDOX e a taxa de mortalidade? Aumenta. Então, se eu quero controlar a taxa de mortalidade, sabendo que existe uma correlação entre NEDOX, eu preciso reduzir. E aí que vocês vão começar agora a aprender ferramentas que, assim, beleza, identifiquei aqui, Daniel, o NEDOX tem uma relação forte com a taxa de mortalidade, né? E aqui, ó, ele desenvolveu essa linha aqui, ó, que representa esse movimento. E aí, o que, que nós vamos aprender, pessoal? Qual que é o valor do NEDOX que eu preciso manter no meu pronto-socorro para deixar uma taxa de mortalidade estável? Ou se eu quero reduzir a taxa de mortalidade, né? Então, a gente tem um cálculo que tem uma planilhinha que eu vou deixar para vocês, que eu vou colocar lá, eu quero a mortalidade em 2%. Eu coloco o valor do NEDOX lá. E aí ele vai falar, ó, então você vai ter que trabalhar com NEDOX X. Beleza. Aí agora uma relação negativa, né? Limpeza terminal com bactérias multiresistentes. Isso é muito bacana, esse tipo de trabalho, né? A CCIH costuma, né, fazer as visitas nas enfermarias, nas UTIs, e começa a levantar o tipo de bactéria que tem lá. Né? E essas bactérias multiresistentes, pessoal, quando você identifica a presença delas, né, no ambiente, acaba, consequentemente, aumentando o tempo de permanência daquele paciente, né? Porque ele vai pegar uma infecção hospitalar, ele fica mais vulnerável. Então, conforme eu vou aumentando a quantidade de limpeza terminal nas enfermarias, a quantidade de bactérias multiresistentes vai despencando. Despenquei isso daqui, a probabilidade do paciente ficar menos tempo na enfermaria melhora, né? Então, eu tenho a correlação, ela varia de 0 até 1. Então, a gente vai aprender a calcular isso. De 0 a 19, uma correlação bem fraca. De 0,20 a 39, uma correlação fraca. 0,40 a 0,69, uma correlação moderada. E de 0,70 a 89, uma correlação forte. E de 0,90 a 1, uma correlação muito forte.
Pessoal, e vocês vão ver como é simples fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá. A correlação que nós vamos trabalhar aqui é a correlação de Pearson, né? Também conhecida como esse Rzinho aqui. Ela varia de -1 a 1. Então, ó, eu tenho uma correlação positiva, conforme uma sobe, a outra também sobe, né? Então, foi o exemplo que eu dei. Aumentou o Nedox, subiu a taxa de mortalidade. E aqui, ó, aumentei a negativa, né? Conforme uma sobe, a outra desce, né? Então, aqui foi o que eu falei, limpeza terminal e quantidade de bactérias multiresistentes. E aqui neutra, tipo, idade do paciente com taxa de infecção. Putz, não tem nada a ver, né? Mas olhem que bacana essa parte do gráfico, né? Como vai funcionar. Quando a correlação é fraca, pessoal, olha como os dados ficam bem dispersos. Né, ó? Quando a correlação é forte, olha como eles ficam próximos. Ou seja, conforme eu mudo uma variável, ela tem correlação com a outra. E quando a correlação é perfeita, ou seja, igual a 1, ó, eu mudo uma variável, ela muda exatamente, ó. Ela é perfeita. Isso daqui tudo positivo, né? Conforme eu mudo uma, a outra sobe. E aqui, ó, uma correlação negativa. Foi a quantidade de limpeza terminal, né? E a diminuição da taxa de infecção. Ó, é fraca, tá bem disperso. Forte e perfeita. Beleza? Essa é a equaçãozinha matemática. Vocês não precisam decorar. Mas agora vamos fazer um exercício aqui. Olá, pessoal. Olha que bacana. Isso daqui é a quantidade de pacientes em boarding. Pacientes aguardando internação da enfermaria. Pacientes de corredor. E aí foi avaliada a taxa de infecção hospitalar. Ó. Aparentemente, olhando esses números aqui, pessoal, parece que quando eu vou aumentando a parte de pacientes em boarding, a quantidade de pacientes aguardando internação, olha o que vai acontecendo com a taxa de infecção hospitalar. Vai aumentando. Mas será que isso é verdade? Como a gente vai calcular isso? Olha que bacana, galera. Vamos lá para o meu Excel aqui. Esqueci de colocar uma planilha aqui. Deixa eu pegar aqui, um minutinho. Vou pegar outra aqui para fazer esse exercício com vocês. Depois eu vou subir lá. Essa daqui. Pessoal, estão conseguindo ver o meu Excel? Olá, pessoal. Olha como é simples aqui. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso avaliar se a quantidade de pacientes em boarding tem correlação com a taxa de infecção. Ah, tá, Daniel, mas como faz isso? É simples. Eu vou usar uma formulinha no Excel chamada igual correl. Né? Correl de correlação. Ó. Retorna o coeficiente de correlação entre os grupos de dados. Vem aqui, ó, seleciona a matriz 1, ponto e vírgula, e a matriz 2, ponto e vírgula. Aí eu fecho parênteses. Olha a correlação, 0,95%. Aí se eu venho aqui no Excel, na apresentação, 0,95%. É o quê? Uma correlação forte, né? Deu 0,95% de correlação. Isso significa o quê? Que quanto maior a quantidade de pacientes em boarding aguardando internação no meu PS, aumenta a minha taxa de infecção.
Aí eu posso até colocar um gráfico aqui, ó. Aí, pessoal. No eixo X aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Vai aumentando o paciente em board, olha o que vai acontecendo com a taxa de infecção hospitalar. E melhor ainda, olha o que eu preparei aqui para vocês, pessoal. Eu preciso apenas colocar os dados na planilha. Coloquei os dados na planilha, eu dou um Ctrl C e tem aqui, ó, análise de correlação. Eu venho aqui, ó, dou um Ctrl V. Vem aqui, coloca. Olha o que ele faz para vocês automaticamente, galera. Deixa eu só mudar aqui, deixar em formato. Olha lá, taxa de infecção hospitalar. Pacientes em boarding. Deixa eu diminuir aqui. Eu só precisei colar. Eita. Olha lá, pacientes em boarding, taxa de infecção. A correlação é 0,95, ela é forte. Então, Daniel, eu posso pegar essa planilha e posso ir alimentando. Agora tem 201 pacientes. Qual que é a taxa de infecção? 17%. Aí ele vai fazendo tudo para você aqui automático. E ainda ele traz o box plot. Né? Por que, pessoal, ele trouxe o box plot aqui? Porque existem algumas armadilhas que impactam na análise da correlação. Se eu identifico um outlier, né, um número muito fora da curva, por exemplo. Teve um dia aqui, Daniel, que teve 300 pacientes no corredor. 300 ainda não foi um outlier, né, mas, sei lá, 500. Aqui, ó. Aí impactou, ó, foi para 0,67. Mas tá vendo que aqui, ó, foi uma distribuição. Foi um dia típico ou foi um erro de digitação, né? Então, galera, é bem simples. Quero fazer correlação. O que vocês vão precisar gastar tempo, e eu acho que é mais útil para vocês, é na análise dos dados. Eu colo os dados aqui na planilha, como eu fiz aí para você. Já dá a correlação, já diz se é forte, se é fraca. Eu já sai automaticamente os gráficos. Sai tudo. E aí eu preciso... é uma correlação forte. Caramba! Então, significa que quanto maior a quantidade de pacientes no corredor, maior vai ser minha taxa de infecção hospitalar? Sim, exatamente. Entendeu? E aí, olha outro trabalho bacana aqui que foi feito. Isso foi um trabalho pela CCIH, né? Ela fez o seguinte. Ela começou a analisar janeiro, fevereiro, está analisando ainda, né? Então, ela coletava cultura, né? E via se o resultado era positivo ou negativo. E aí ela começou a avaliar a positividade, né? Isso. Deixa eu ver. Ela começou a avaliar o seguinte, pessoal. Será que a taxa de positividade de bactérias ali, de culturas, tinha influência com a média de permanência do paciente internado? Então, aqui está a taxa de positividade e está a média de permanência. E aí, ela pegou sangue, feridas. Eles têm um método lá, né, para coletar essas culturas. E aí, sala azul, sala rosa, preta, vermelha. E percebe aqui, olha que bacana. Quer ver? Deixa eu colocar um gráfico aqui, ó. Página inicial, vou colocar uma formatação condicional aqui. A UTI e as salas semi-intensivas, você vê que um cuidado mais delicado, né, mais intensivo, ele tem uma probabilidade maior de você encontrar culturas positivas, né? A taxa de positividade nesses ambientes aumenta, provavelmente porque o paciente
tá mais exposto, né? Tá mais aberto. Então, você acaba tendo isso. E aí, olha que bacana. Vamos fazer essa correlação, pessoal? Eu vou chegar na minha planilhinha. Cheguei aqui, ó, taxa de positividade. Olha o que eu vou fazer. Eu venho aqui, ó. Beleza, Daniel. Vou apagar tudo aqui, ó. Apaguei. Apaguei. Zerei, né? Então, aqui eu vou colar. Deixa eu ver aqui. Taxa de positividade, eu vou colocar aqui. Aí o outro é tempo médio de permanência. É isso que eu quero analisar. Vem aqui, copio e colo aqui. Beleza, agora eu vou colar aqui a taxa de positividade, né? Ó, vem aqui. Taxa de positividade encontrada. Dou um Ctrl C. Um Ctrl V, só que colou horizontalmente. Eu venho aqui, ó, transpor. Então, ele colocou tudo aqui. Aí eu venho aqui, agora a média de permanência. Dou um Ctrl C. Dou um Ctrl V aqui, ó, transpor. E aí, pessoal? Tem correlação entre a taxa de positividade e o tempo médio de permanência? Aqui, ó, 0,92 é uma correlação forte. Então, quanto maior a positividade que eu encontro nos ambientes hospitalares, maior é o meu tempo médio de permanência. Ele tem uma relação. Então, são uma série de hipóteses que eu posso colocar na minha cabeça e, de uma forma muito simples, identificar se tem ou não correlação. Se tem correlação e eu quero abaixar a média de permanência, eu posso trabalhar com a... O que influencia ela? O próximo estudo seria o quê? A quantidade de limpeza terminal no hospital, né? Às vezes você pega um hospital que está superlotado, é meio que impossível fazer uma limpeza terminal, né? Porque, onde eu vou colocar esses pacientes? Só se faz limpeza terminal nesse hospital, Daniel, Natal e Ano Novo. Às vezes, Carnaval, a gente faz limpeza terminal. Mas só esses dias. O resto, eu não sei o que acontece, mas existe algum santo milagroso que no Natal e Ano Novo, ele passa em todos os hospitais do mundo e sai curando todo mundo, né? Porque cai de uma ordem exponencial. Eu não sei o que acontece. Mas aí tem tempo para eu fazer uma limpeza terminal. Mas uma estratégia bacana que um hospital fez, ele trabalhava com foco para zerar uma enfermaria. Era uma enfermaria que tinha vários leitos, né? Não eram apartamentos. E aí ele zerava ali, pegava a cultura ali daquele ambiente, fazia a terminal e avaliava depois, né? Uma cultura antes e depois. E aí ele via a quantidade de bactérias reduzindo, né? E aí ele viu que tinha uma correlação entre a limpeza terminal e a quantidade de bactérias multiresistentes ali. E aí ele começou a fazer limpeza terminal e, consequentemente, conseguiu reduzir a média de permanência, porque diminuiu o nível de infecção daquele local, né? E aí juntou com as ferramentas de Ready to Green, Kamishibai, e todas as ferramentas lá para aumentar o giro de leito, aí saiu de 12 dias para 8, né? Então, pessoal, processos, né? Então, essa parte do Seis Sigma é muito bacana porque aquela hipótese que você colocou na sua cabeça inicial, será que tem ou não correlação? A gente vai calcular e vamos ver se realmente tem, né? Então, é simples, vocês vão copiar e colar a informação aqui. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. E aqui tem um comunicado importante, porque é o seguinte, que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado, né? Primeiro, quando você está fazendo uma correlação, por isso que eu coloquei o box plot aqui, ó.
Quando eu colocar a informação aqui, e vamos supor que eu coloquei aqui uns 90%. Ó, o box plot... Eita, 90%. Ó, tá vendo esse pontinho que ele fez aqui, ó? Isso eu preciso tomar cuidado, porque é um outlier. Aí eu tenho que tirar. Ele influencia muito na correlação. Então, quando eu identificar um pontinho acima do box plot, eu preciso eliminar, né? Eu venho aqui e tiro da minha análise. Beleza, pessoal? Então, isso é uma armadilha. Eu estou colocando a informação aqui. Aí, do nada, alguém teve um erro de digitação e colocou 30. Né? Meu, tem algum erro aqui, né? Então, eu preciso chegar e eliminar. Toda vez que você faz um box plot e aparece esse pontinho aqui, significa um outlier. Então, eu preciso tirar ele. Isso é uma armadilha. E a outra? Outra armadilha é o seguinte, não dá para você fazer correlação em tudo. Aí você chega e coloca aqui a taxa de positividade com PIB. PIB do Brasil. Ou PIB de Catanduva. E aqui a matemática, ela está pouco se lixando pelo que você está colocando aqui, né? Aí você coloca a idade dos pacientes. Tem relação com a taxa de positividade? Ah, nada a ver, Daniel. PIB do Brasil, faturamento do hospital. Então, por isso que é bacana, pessoal, a análise do especialista, que são vocês. Então, vocês falam assim, puta, taxa de positividade com tempo médio de permanência, meu, pior que faz sentido, hein? Porque paciente, tem bactéria positiva, então gerou uma infecção hospitalar. Essa infecção generalizou isso, aquilo. Então, consequentemente, o paciente fica mais tempo, né? Beleza, então é uma avaliação de um especialista, né? Aumentei o Nedox, aumentou a taxa de mortalidade. Faz sentido? Faz, porque aumenta a quantidade de pacientes no corredor, eu não tenho equipe suficiente para tratar, consequentemente, aumenta a taxa de mortalidade, né? A parte funcional do paciente vai degradando, etc., entre outros fatores. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter essa maturidade, né? Então, só vocês vão falar, meu, realmente, pacientes de baixo risco, eles ficam menos tempo no pronto-socorro. Tem correlação? Agora, se não tem correlação, pela lógica, deveria, né? O paciente chegou aqui, chegou com uma cefaleia, isso, aquilo, papum. Mas por que o paciente de baixo risco não está tendo menos tempo? Né? Não está tendo correlação. Aí o processo está truncado, está acontecendo alguma coisa fora do normal. Bacana, pessoal? Eu não sei se eu entro em regressão hoje. Deixa para entrar em regressão amanhã. Amanhã não, na próxima semana. Então, deixar para a próxima semana. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês viram que da parte matemática aqui, ó, vocês, podem praticamente ignorar isso daqui. O que eu quero é na interpretação, né? No valor do coeficiente de Pearson, que é o valor R. E aqui, ó, na planilha, ele já está falando para você se é forte, se é fraca, se é moderada. Basta colocar os números aqui. E se é forte, e aí eu posso tomar decisão. O que nós vamos aprender na próxima aula, pessoal? Olha que bacana. Tá vendo a equação que gerou aqui? O que eu vou ensinar para vocês? Se eu reduzir a taxa de mortalidade para 19%, quanto é a minha média de permanência? Então, eu vou poder agora fazer projeções, né? Se eu ficar trabalhando com X paciente no corredor, se eu ficar atendendo
X pacientes de baixo risco, qual que é a média de permanência? Com 95% de confiança, vocês vão acertar. Entenderam? Isso se a correlação for forte. Então, aí depois a gente vai trabalhar, aí o negócio começa a ficar bacana, com uma regressão múltipla. Que aí eu vou colocar um monte de fatores. Eu vou mexendo nas variáveis e ele vai dando a estimativa. Quem trabalha com isso? O EpiMed, né? O EpiMed é um sistema que é colocado na UTI. Então, o paciente é recebido na UTI, ele começa a colocar os parâmetros daquele paciente que acabou de entrar. Aí ele começa a falar, ó, a probabilidade desse paciente entrar em óbito é de 90%. Ou a probabilidade desse paciente sair em alta amanhã é de X%. Por quê? São parâmetros que ele está interpretando, que ele já viu que tem uma correlação. Entenderam, pessoal? E aí? É punk? É bacana esse tipo de estudo, né, pessoal? É complicado, né? É interessante, mas é complicado. Então, é bacana porque a gente tem um monte de hipótese, né? Ah, será que isso, que aquilo, tal, mas como provar isso matematicamente, né? E aí a correlação, você coloca os dados ali e papum, né? Ela vai te dar essa relação. E aí na próxima aula, sabendo que tem uma correlação, é o que está na moda agora, né? Ah, machine learning, inteligência artificial, coisas que já vêm sendo utilizadas há muito tempo, só que aí veio toda uma estrutura de marketing para vender, né, essas ferramentas, né? Porque vocês vão ver, na próxima aula vocês vão colocar o valor ali, ele vai te dar a estimativa. Que aí, eu posso vender o trabalho, estou trabalhando com machine learning. Nossa, que coisa chique, com inteligência artificial. Nada, é uma correlação e uma regressão, né, que vocês vão ver aí. E isso foi só possível ser realizado. Tem outro toque também, pessoal. Uma correlação, o bacana é vocês coletarem no mínimo 40 amostras, né? Que nem a que eu fiz com 12 meses, não é bacana, né? Então, assim, 40 amostras, ela fica mais significativa. Porque aí eu tenho um histórico de amostra aí considerável para fazer correlação. Bacana, pessoal? Quem quiser conversar comigo ao longo da semana aí, quiser marcar um horário, só mandar um WhatsApp, que aí eu me programo aí e a gente vai conversando. Ah, Daniel, tem uma ideia, isso, aquilo, tal. Aí eu vou me policiando aí para atender vocês. Algumas pessoas aí já estão entrando em contato comigo, né? Estou dando algumas orientações, então fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Ótima semana aí, ótima decisão amanhã aí na votação. E uma coisa que ninguém pode mudar é que hoje é sexta. E tá sol aí em Catanduva? Tá nublado. Putz. Mas tá aparecendo um solzinho. Então vai dar para tomar uma gelada hoje. E hoje é dia de pagamento aí. Beleza, pessoal. Obrigadão aí pela presença de todos. Ótima semana aí para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzão.